E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e, fala a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que mais uma vez estão ligadinhos aqui conosco no Telejornal A Voz do Povo. O telejornal feito do povo para o povo. São 19 horas e 3 minutos. Hoje é dia 30 de janeiro de 2024. E vamos começar aqui a marcar o pessoal. Deixa eu mandar no story. Deixa eu também aqui marcar aqui o pessoal já também. Deixa eu ver aqui. Seguidores. Pronto, aí eu já destaco aqui. E também mandar para os grupos aqui do Telejornal. Manda primeiro para o Brechó, Itapê, cadê todo mundo aí? Cadê onde estão todos? Aqui. Pronto. Mandar também para toda a turma do Brechó do Comércio também. Uma página enorme de pessoas que fazem parte do grupo. Também mandar para o Desapego Itapetininga, está aqui também. Essa página tem mais de 30 mil membros, mas que 10 assistam já é bom, né? Também o Brechó Tem de Tudo Itapê, já está aqui também. Pronto. Mandar também para o pessoal do Mega Feirão-Itapetininga. Cadê? Já está aqui, já, né? Isso. Depois já vou mandar aqui também no WhatsApp. Mandar também aqui deixa eu ver, no outro grupo, Brechó Sem Limites Itapê. É isso aí mesmo. Cadê? @todos. Brechó Sem Limites Itapê. Já deu aí, já? Sem Limites Itapê. Também mandar para A Voz do Povo, o grupo A Voz do Povo. Tá aí. E agora, aproveitando deixa eu entrar aqui e mandar o convite para o seu Miguel Ângelo, né? Que hoje é o dia dele. Deixa eu colocar aqui, seu Miguel Ângelo. Pronto, enviando aqui para ele, para o seu Miguel. Deixa eu ver aqui, tal, já deu tudo certinho. Tudo certinho, pronto. Colocar aqui, olha aqui, ó. Pode entrar. Pronto. Aqui já foi tudo certinho, maravilha. E agora tem mais algum grupo aí para me enviar também? Não, deixa eu ver mais outro grupo aí também para me enviar. A Voz do Povo, Bom Negócio Itapetininga, esse aqui também, e região. Tá aí, beleza. Maravilha, é isso aí mesmo. Aí, ó, tá vendo? Daqui a pouquinho eu já vou estar dando boa noite também a todos. E hoje tem umas perguntas bem... que eu vou dizer uma coisa, viu? Complicar, bem campeãs mesmo as perguntas de hoje, viu? O pessoal enviaram umas perguntas. Rapaz, tá meio ruim o meu óculos, tá meio embaçado. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no meu óculos, que ele tá meio embaçado. Ah, agora sim, agora tá melhorzinho. Então, nesse momento, às 19 horas e 6 minutos, eu tenho o prazer de chamar novamente ele aqui, que todos adoram ouvir suas respostas e principalmente as suas mensagens, né? Que são muito bacanas e positivas. Ele, seu Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel Ângelo. Tudo bem, meu querido? Olá, Geraldo. Olá, o público que nos assiste através do telejornal A Voz do Povo. Novamente aqui, agradecidos pela sua forma de nos convidar
e estamos então à disposição para respondermos, né, as perguntas que os seus telespectadores têm nos enviado, sempre tendo como referência máxima a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. Amiga, primeiramente eu quero agradecer, né, a presença do senhor mais uma vez, que a gente sabe que o senhor é super atarefado aí nas suas ações diárias aí, a questão, principalmente na questão doutrina espírita, mas e agradecer também o público aí, maçante aí, que nesse momento 217 pessoas nos assistindo, de tudo quanto é local de Itapetininga e região. A primeira pergunta, seu Miguel, as perguntas hoje bateram assim que eu falei, eu vou juntar essa com essa que essa me mandou, já que tem tudo a ver, né, uma com a outra. Eu falei, então já que mandaram várias coisas sobre esse tipo de assunto, eu vou juntar todas. E juntei. E a primeira é a seguinte, seu Miguel, olha só, hein? Dizem que os ceifadores são os que vêm nos buscar após a nossa morte. Ceifadores são anjos? São ajudantes de Deus? Bem, então vamos começar a situar a questão do entendimento sobre as palavras, né? Eu imagino que quem fez essa pergunta deve ter pensado que ceifador é aquele que está ligado à morte, ou está ligado ao processo de morte que nós, no Espiritismo, chamamos de desencarnação. E, portanto, se esses estão ligados a este processo, é porque fazem parte de um contexto e de uma organização maior, e na Terra, Deus estabelece todas as situações que regem nossas vidas. E esses ceifadores, nós no Espiritismo chamamos de espíritos benfeitores. E em relação à morte, nós temos que também estabelecer aqui um conceito. No Espiritismo nós chamamos desencarnação, ou seja, o espírito sai da carne, no sentido de que o corpo físico sofre a morte, o tronco cerebral entra em colapso, já não comanda mais os órgãos vitais, existe a falta de oxigênio no cérebro e sobrevém a morte do corpo físico. No entanto, a morte, sob esse ponto de vista, é estritamente em relação ao nosso corpo. O espírito é imortal, o espírito não perece. O espírito pode sofrer as repercussões do que foi a sua vida até aquele momento, quando, então, ele estará de retorno, ou estará voltando, do seu local de origem. Porque todos nós viemos do mundo espiritual. Encarnamos na Terra, desde o início da concepção, no momento da concepção, o espírito se liga àquele corpo que vem de se formar. Esse processo da gravidez se desenvolve, o feto vai ganhando sobrevida, dimensões, até que vem a luz. Então ali está surgindo na Terra mais um ser vivo na conta da humanidade. E esse ser vivo vai se desenvolver na Terra. E existe uma programação a respeito da existência física em termos de sua duração. Então, vencido esse tempo, que não é exato, mas é uma época, a natureza e esta época estão determinados já por leis de Deus, por leis superiores, com exceção dos suicídios, quando então nós abreviamos a vida física, seja de uma forma consciente ou mesmo de uma forma inconsciente, porque existem os suicídios que a pessoa não tem intenção de matar-se, mas devido ao estilo de vida, aos excessos, à forma como trata do próprio corpo físico, abrevia aquele tempo que estaria definido para a sua existência. Agora, quando ocorre o processo de desencarnação, o momento da morte, aquele instante em que o corpo físico entra em colapso e se caracteriza, portanto, a morte física,
o espírito ele está normalmente inconsciente. Ele não percebe, ele não sente dor, ele não tem a noção do que está se passando, porque como ele está ligado ao corpo até aquele momento, vem o choque que a morte provoca, existe a perda da consciência, falta oxigênio no cérebro, e ele também entra no estado de inconsciência. A partir desse ponto, o espírito é lançado fora do corpo, porque aquele corpo não tem mais condições de habitabilidade. É como se fosse uma casa que entrou em colapso, a casa ruiu, desmoronou, e o espírito, ou o morador, ele é obrigado a sair da casa. Então ele é lançado para esse mundo de onde ele veio, que nós chamamos de plano espiritual. E então surge a fase em que o espírito deverá se apropriar, ou deverá se adaptar àquele mundo do qual já faz muito tempo que ele deixou, e que pela própria forma de condicionamento, de hábitos no corpo físico, ele vai ter que fazer um processo de adaptação. E quando então ele começa a despertar, depois dos primeiros momentos, após a morte do corpo físico, então surge o que nós chamamos no Espiritismo de período de perturbação, que se assemelha ao estado em que nós, quando estamos aqui na Terra e sofremos durante a noite um pesadelo ou um sono muito impactante, e nós despertamos. E naqueles primeiros momentos nós não sabemos bem o que está acontecendo, né? Porque nós estávamos num outro estado mental. Então estamos retomando ali agora a nossa vida normal. Assim também com o espírito. Ele passa por esse estado de adaptação, sofre uma certa perturbação, porque ele está vivendo agora numa outra vibração, ele tem um corpo espiritual que é muito parecido com o corpo físico, e que, normalmente, se esse espírito não tem noções a respeito da imortalidade, não tem noções a respeito da vida que continua, da existência de Deus e de suas leis, ele então poderá sofrer esse período de perturbação mais ou menos longo. E depois de vencida essa etapa, então ele retoma a vida espiritual. E a vida espiritual sempre estará ligada a uma organização superior, que nós temos falado como exemplo aqui em seu programa, Geraldo, a respeito da colônia espiritual que se chama Nosso Lar. É uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, dividida em departamentos, em ministérios, com atividades, e esta cidade, ela possui ali institutos que patrocinam a nossa reencarnação, ou seja, a nossa volta para vivermos na Terra. E também é normal que nós voltemos para essa cidade ou essa colônia de onde nós viemos. Mas este retorno, ele nem sempre acontece diretamente. Muitas vezes, esses espíritos, eles ficam num estado, às vezes, de perturbação, às vezes de revolta, às vezes de não compreensão, devido ao estilo de vida e à consciência que vai determinar para ele qual é o plano em que ele vai viver agora em associação, em conjunto, com outros espíritos que estão na mesma faixa semelhante, faixa mental, semelhante à dele. Agora, esse retorno ao mundo espiritual, muitas vezes ele é promovido, auxiliado pelos espíritos benfeitores, que nessa pergunta eles estão aqui colocando como sendo ceifadores. E o termo ceifa me dá a impressão daquele espectro que nós temos visto da morte, que é um ser sombrio, encapuçado, com uma túnica e tem um alfange, né? Um alfange na mão. O alfange é um instrumento de corte, né? É uma lâmina grande que representa que a morte ceifa a vida física. Então, esses espíritos que auxiliam os processos de desencarnação,
eles podem ser considerados, portanto, ceifadores aqui na nossa resposta. Mas vejam, eles normalmente vêm para auxiliar o processo de desencarnação quando chega a época de vida. E dessa maneira, eles podem ser assim considerados ajudantes de Deus, como ele coloca na questão. Porque veja, se você imaginar que todos nós voltamos ao mundo espiritual, e o mundo espiritual, queira ou não queira, é um mundo pujante, pulsante, com muita atividade, muito mais do que na Terra. Só que, evidente, sendo o mundo de origem, né, com as diferenças de ser invisível, de ser habitado pelos espíritos que já não estão mais no corpo. Os espíritos que estão no corpo, eles podem ir ao plano espiritual durante o sono, desdobrados, né, mas ainda presos ao corpo físico. Então eles não têm completa liberdade. E esse laço que une o espírito ao corpo físico, quando ele é rompido é que acontece a morte. E muitas vezes, esses espíritos benfeitores, eles vêm para auxiliar o processo de morte das pessoas, para desligá-los, porque não é uma coisa tão simples assim. Porque, veja, o corpo espiritual que nós possuímos, ele está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Ele também é um organismo vivo e que prevalece, ao passo que o corpo físico morre. Mas o corpo espiritual nunca morre, porque o espírito é imortal. Então, muitas vezes, ele necessita de uma ajuda para retomar. E, nesse momento, ele pode ser recebido por parentes, seres queridos, que já morreram antes dele, e que estejam em condições de auxiliar e de recebê-lo. Então, é uma maneira que a espiritualidade superior se utiliza para que a pessoa se conscientize que morreu o corpo físico e agora ela já se tornou um espírito, ela está no mundo espiritual. Então são, sim, auxiliares de Deus, porque todos nós deveremos trabalhar no mundo espiritual. Existe uma máxima, Geraldo, dentro da doutrina espírita que diz assim: no mundo espiritual, aquele que não trabalha dá trabalho para os outros. Então, é uma maneira bem-humorada, né, de dizer assim, conforme disse Jesus, né, o Pai, que é Deus, trabalha ainda, e ele, que é Jesus, o governador da terra, trabalha também. Então, veja, o dono da empresa trabalha, o gerente principal trabalha, os funcionários querem ficar sem fazer nada? Não tem lógica. Então nós temos que arrumar trabalho no mundo espiritual. E muitas vezes nós começamos trabalhos na Terra que se prolongam no mundo espiritual. Principalmente os trabalhos do bem. Do mal também, mas do bem, por necessidade e por preferência, deve ser aquele que seja escolhido. De preferência ainda, né? É, exato. Mas é interessante. E agora, só que bateram muito em questão de ceifadores, de pessoas que vêm buscar os mortos, ou os desencarnados, né? Os que estão desencarnando, né? Eles vêm ajudar. Desencarnando, né? Nas palavras da doutrina. E então, quer dizer, que a gente, creio eu, que a gente possa ver como anjos bons, né, que vêm, como o senhor falou, são funcionários de Deus, ajudantes de Deus aí, que vêm até as pessoas, olha, você já não tem mais corpo, agora você é a alma, o espírito, né? Isso. E assim vem com a gente, né? Isso. Só que tem um outro detalhe também, né? Dependendo do estilo de vida que a pessoa teve, por exemplo, voltada ao mal, que praticou muitos crimes, que promove, de alguma maneira, a desordem na sociedade, que leva dor e sofrimento aos outros, esse espírito, quando desencarna, muitas vezes ele nem tem merecimento para receber auxílio. Então, ele vai sofrer o processo de uma forma mais longa, mais dolorosa, e muitas vezes ele pode se encontrar com aqueles que foram as suas vítimas, com aqueles a quem ele prejudicou.
Então esses espíritos vêm recebê-lo, mas vêm receber para cobrar dívidas, para obsediá-lo, como se diz, para trazer a ele o sofrimento que agora ele impôs aos outros. Então existe também esta situação, porque os ceifadores trabalham pelo bem, mas existem aqueles espíritos malévolos que eles também irão receber aqueles homens maus que praticaram muito mal na Terra e vão viver com eles nas sociedades dos espíritos maus. Até que um dia resolvam, por escolha própria, a se emendarem, ou seja, a se arrependerem daquilo que fizeram e retificar agora o caminho. Ou seja, se eles de fato que foram maus na Terra e que têm o desejo sincero de se melhorar, aí os benfeitores vão buscá-los. E vão buscar dessas regiões de sofrimento que existem no mundo espiritual, que nós no Espiritismo chamamos de umbral, de trevas, de abismo, né? Que está também apresentado lá no filme Nosso Lar, e também está apresentado no filme Nosso Lar 2, que está em cartaz, inclusive, na nossa cidade. Então, aquelas regiões sombrias são construções mentais dos espíritos, porque toda a natureza provinda de Deus, ela é perfeita. Mas quando o homem interfere, pode levar a estados muito deploráveis do ambiente. E esses espíritos vivem nesse ambiente, os espíritos maus. Eles vivem ali porque eles negam a Deus, eles produziram o mal. Então eles vão receber as consequências daquilo que fizeram, até que se arrependam. Então daí os bons vão tomá-los e vão levá-los para que eles sejam primeiramente socorridos, porque sempre estarão em situações muito difíceis. E a partir desse socorro, eles vão sofrer tratamentos em hospitais no mundo espiritual, até que recomponha o corpo espiritual que eles também prejudicaram pelo estilo de vida, pelo estilo de pensamento e pelos sentimentos maus cultivados. Prejudica o corpo físico e também o corpo espiritual, especialmente lá no mundo espiritual. E após esse tratamento, eles serão levados a receber instruções, serão orientados, poderão conviver com aqueles parentes bons que já estão nessas organizações, nessas colônias, e ali começar todo um processo de preparo para voltar a reencarnar na Terra, porque todos nós voltaremos, né? Só não volta a reencarnar na Terra os espíritos que já se iluminaram, que já não tem mais nada para aprender ou não tem nenhum compromisso com este mundo. Então irão para outros mundos mais elevados, mundos superiores, mundos mais felizes. Então é assim que funciona. Na verdade, resumindo, os bons terão sonhos, os maus terão pesadelos, né? Sem dúvida. Só que serão sonhos reais e pesadelos reais. Não há como acordar. Vão ter que vivenciar isso, né? É bem complicado mesmo. E a próxima pergunta tem também a ver com a questão dos ceifadores, seu Miguel. Às 19h25, a pergunta é a seguinte: os ceifadores que nos levam para o céu são anjos? E os ceifadores que nos levam para o inferno, o inferno, o lodo, são o quê? Então vamos lá. Então já falamos bastante sobre ceifadores, falamos sobre espíritos benfeitores e falamos sobre os espíritos obsessores. Então veja, Jesus, no seu evangelho, numa única parábola, ele apresenta uma pequena janela para visualizarmos o mundo espiritual. É a parábola do mal rico e Lázaro. Nessa parábola, Jesus constrói uma ambientação e uma paisagem segundo a qual havia um homem que tinha o corpo coberto de chagas. Então eles chamavam de Lázaro. Na verdade, Lázaro não era o nome, mas era o estado dele pela hanseníase. E esse homem vivia na terra e se alimentava das migalhas que caíam da mesa do mal rico. E os cães vinham lamber suas chagas. Esse era o estado de Lázaro. E o mal rico se vestia de púrpura, se refestelava, usufruía de todos os bens materiais de uma forma passional. Ou seja, ele exorbitava nos prazeres materiais. Os dois
sofrem o processo da morte e são levados pelos espíritos encarregados. Só que Lázaro vai viver no seio de Abraão, que é o pai da raça judaica, né? Jesus estava contando essa parábola para os judeus de 2000 anos atrás. E Lázaro vai viver num local de tormentos. Ele está ali envolvido num drama de consciência. Então é a consciência que leva agora o mal rico a considerar a sua situação, porque nós seremos, no mundo espiritual, não seremos levados. É uma correção que nós precisamos fazer. Nós seremos atraídos para os ambientes que têm afinidade conosco. Então, se nós formos maus na Terra, nós seremos atraídos para locais onde o mal prevalece, depois da morte. Se nós formos bons, nós iremos usufruir locais bons. Então, esta é a figura da parábola do mal rico e Lázaro. Então, tem uma coisa interessante nessa parábola, que Lázaro diz o seguinte a Abraão, que ele mandasse Lázaro molhar o seu dedo numa água e viesse colocar na sua boca, porque ele sentia muita sede e um fogo que o queimava. É um fogo simbólico da consciência da culpa, pelo que ele fez, pelo estilo de vida que ele fez. Então, Abraão diz a ele que seria impossível que Lázaro passasse, porque entre eles havia um abismo, que nós no Espiritismo chamamos de um plano vibratório diferente. Os espíritos maus não conseguem subir a planos vibratórios ou planos espirituais melhores, enquanto eles não se melhorarem. E essa parábola, portanto, é a única que Jesus fala da vida futura do mal rico e de Lázaro. Depois o mal rico vai dizer assim: envia Lázaro, então, para avisar os meus irmãos que ficaram na terra, a fim de que não aconteça com eles o que aconteceu comigo. E então Abraão diz a ele: eles têm a lei de Moisés, que ouçam Moisés. A lei de Moisés são os 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar, né? Então, nós vemos aí na parábola de Jesus um ensinamento. E agora o Espiritismo vem explicar que não são os anjos que nos levam para o céu, nem são os espíritos maus que nos levam para os umbrais, para os tormentos. Na realidade, nós é que somos atraídos para esses locais. E, por afinidade, poderemos ter a companhia dos ceifadores ou dos anjos bons, dos espíritos bons, ou poderemos ter a companhia daqueles que são os espíritos infelizes, sofredores, malévolos, que vão nos levar, não nos levar, mas vão nos acompanhar para onde nós seremos atraídos. Então ninguém nos leva para o céu ou para o inferno, somos nós que somos atraídos para o céu, no sentido simbólico de um plano espiritual superior, ou somos atraídos para as regiões de sofrimento, de acordo com aquilo que nós fizemos, de acordo com aquilo que é a nossa consciência. E, seu Miguel, são 19 horas e 30 minutos, daqui eu vou para os nossos comerciais rapidinho, vamos tomar um pouquinho d'água e daqui a pouquinho eu vou também ler os comentários aqui, várias pessoas dando boa noite, cumprimentando o senhor e cumprimentando os próprios internautas. E já voltamos já, depois dos nossos comerciais. Já voltamos já, não saiam daí, hein? Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro. Busca no Magalu. E a música entra nele. Busca no Magalu. E fica na cabeça. Busca no Magalu. Na hora de comprar, tem no Magalu. É pra você lembrar. Busca no Magalu. É pra cantarolar. Busca no Magalu. Até decorar. Busca no Magalu. Na hora de comprar. Yeah. Busca no Magalu. Tem no Magalu.
Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum. Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos. Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. ADM2 Comunicação Visual. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa com impressão digital. Banner, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LEDs, painéis e letras caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Doutor Lobato 376 e atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome certo. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Em todos os cantos do Brasil. Entendemos a importância de conectar pessoas todos os dias. Já contamos com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros no nosso app, dedicados a entregar o melhor para as pessoas de todo o país. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Tornamos uma compra numa experiência simples, segura e divertida. Então, quando uma entrega da Shopee chega na sua casa, é mais do que um produto. É um toque da nossa alegria compartilhada com você. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. Solar 10 Energia Solar. Com o uso da energia solar fotovoltaica, você reduz sua conta de luz em até 95%. Nós cuidamos de tudo: projeto, financiamento, fornecimento, instalação e homologação. Solar 10 Energia Solar. Peça já seu orçamento. Em Tatuí, telefone 3251-4862. Em Itapetininga, telefone 3537-4603. Tá aí, 19 horas e 34 minutos. Lembrando também, dando uma ajudinha aqui para os amigos também, que estão aí com sucesso na questão de lanche e muita coisa mais. Olha só que gostoso, hein? Você que gosta de ir ali na Chapadinha, você conhece o Pitbull Burger and Beer? Olha aí, olha os pratos gostosos que tem lá, olha. Tá vendo? Hambúrgueres, sanduíches, olha só que gostoso o ambiente, hein? Para você conversar. Pitbull Burger and Beer. Olha, ó, fritas também, olha só que gostoso, hein? Já deu até fome aqui, hein? Fica na rua Gumercindo Soares, Hungria, 3.225. Repetindo, 3.225 na frente da Lagoa da Chapadinha, tá bom? O nome é esse mesmo, Pitbull Burger and Beer, tá certo? Seu Miguel, um forte abraço e sucesso aí a todos vocês da Pitbull Burger and Beer, tá bom? É um nome meio americano, a gente complica para falar, viu? É complicado. Vamos então aí agora também aos boa noite do pessoal. Vamos lá primeiramente aqui. A Maria da Graça Terra dando boa noite. Maria da Graça Terra, boa noite, minha querida. Um beijão bem forte, carinhoso no seu coração. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Também a Elaine Cristina dando boa noite. Boa noite, Elaine, a você, seu marido e toda sua família. Maria Luísa Barros também dando boa noite para todos nós. Obrigado pelo carinho. A Márcia Alves também dando boa noite a todos. Boa noite, Márcia, a você e toda a sua família. A Cecília Maria Torres Tibes dando boa noite a todos os internautas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, seu Miguel. Muito obrigado pelo carinho. A Cecília também falando. Moisés Carvalho. Moisés, um abração, meu querido. É o maridão aí da cantora, da cantora de Itapetininga. Tá pensando o quê? Porque eu vou falar dela aí, rapidinho, eu vou falar dela aí, tá bom?
Vocês estão pensando, uma voz do caramba, canta sertanejão aí. A Elaine Cristina, boa noite, Geraldo, boa noite, seu Miguel, e a todos. Fernandinho Rosa aí, nosso amigo aí, querido aí lá do Sejusca aí, tá vendo? Fernandinho Rosa tá aí ligado e falando assim, ó, abraço, Geraldo, Miguel e a todos. Muito proveitoso e esclarecedor a abordagem desse tema. Que mais e mais pessoas despertem a cada dia, tá vendo só? Fernandinho, um abração bem forte e carinhoso para você, meu querido. E a todos aí do Sejusc, tá bom? Obrigado pelo carinho. A Vânia Andrade. Boa noite, Geraldo Carvalho. Boa noite. Ai, Vânia, beijão bem forte e carinhoso no seu coração, Vânia. Obrigado pelo carinho, tá bom? A Daiane Lopes Almazo dando Pitbull Bug mesmo, Geraldo. É isso mesmo? Então Pitbull Bug mesmo, é só Pitbull. Tá, beleza. Obrigado por nos apresentar para Itapetininga. Imagine. Daiane, um beijão bem forte e carinhoso a você, sua mamãe, tá bom? Seus filhos, maridão e a toda a sua família. E sucesso absoluto para todos vocês, tá bom? Aí do Pitbull Booger, lá na Chapadinha. Também a Isa Santana. Isa, beijão carinhoso para você, minha querida. Ela falando boa noite, meus queridos. Abraço a vocês. Amo esse programa. Parabéns, Geraldo. Parabéns aí, seu Miguel Ângelo. Isa, um beijão carinhoso para você, meu amor. Tá bom? Um beijão bem carinhoso também no marido. Fala para ele que sem beijo, só abraço só, viu? Tá bom? Seu marido é uma comédia. Manda um abraço bem carinhoso para ele. E a próxima pergunta para o seu Miguel Ângelo é a seguinte. De novo, seu Miguel, já vem com ceifadores. Mas vamos, vai. O senhor que se vire com a resposta. Aí eu faço a pergunta. Olha aí, seu Miguel. Essa aqui os ceifadores, ou vamos colocar assim, aqueles que vêm receber as pessoas pós-morte ou pós a desencarnação, podem decidir e manipular a causa da morte, o que lhes permite determinar e controlar quando, como, onde e por que alguém morre. Quer dizer, no caso, essa turma que vem receber aqui, no caso, como o senhor disse, são ajudantes de Deus, eles também, de repente, por exemplo, eles podem adiar, seu Miguel? Eles podem dar uma adiadinha na morte, vou te dar mais 5 minutos, vou te dar mais um dia, podem determinar a causa da morte. Como que fica? Bem, são 2 ou 3 questões numa única, né? Exato. E aqui nós temos que voltar aos conceitos. Então, na doutrina espírita nós não chamamos de ceifadores, né? Aqueles espíritos que são especializados em favorecer, ajudar, auxiliar e socorrer aqueles que estão no processo de desencarnação. Então nós chamamos de benfeitores espirituais. E por que são benfeitores? Porque somente espíritos que têm conhecimento e que têm bons sentimentos podem atuar nessas funções, nessas atividades, dentro de uma organização maior. E essa organização, ela estará, em última análise, ligadas às leis de Deus, à vontade de Deus. Então, vamos imaginar que esses espíritos, eles têm, portanto, conhecimento. Vamos começar com o exemplo. Eles podem decidir ou manipular a causa da morte. A causa da morte é a circunstância em que a morte poderá acontecer. Sendo espíritos bons, eles podem sim manipular a causa da morte. Então vamos imaginar, eu vou dar um exemplo a vocês. Distante daqui do nosso tempo, mas foi uma época que impactou o nosso país. Um acidente aéreo com um avião, que era de uma companhia brasileira, que estava chegando em Paris, no aeroporto de Orly. E, ao se aproximar para fazer a aterrissagem, esse avião teve um problema, uma pane, pegou fogo, esse avião teve uma queda e houve um incêndio geral. Com exceção de uma criança de 3 anos, todos os outros passageiros e tripulantes vieram a desencarnar nesse acidente. Inclusive, aquela atriz brasileira que se chamava Leila Diniz. Então foi um acidente que marcou muito o nosso país, né, porque a maior parte eram os brasileiros que estavam ali naquele voo. E aí nós perguntamos, né, como é que um avião que pega fogo
e mata quase todo mundo, foi possível uma criança sobreviver. Né? Então, o que acontece? A circunstância foi o acidente aéreo. Agora, essas circunstâncias, elas podem, muitas vezes, ser induzidas por espíritos que tenham autoridade moral, conhecimento e bons sentimentos para isso. Porque ninguém morre sem a permissão de Deus. E os espíritos que trabalham para cumprir a vontade de Deus, então eles podem, sim, decidir. Tanto que eles têm autonomia, conhecimento e autoridade para isso. Podem decidir. Então, aqui é a primeira resposta dentro daquilo que nos foi perguntado. Mas eu não usaria a palavra manipular, porque a palavra manipular normalmente é usada com sentido pejorativo, né, com a má intenção. Esses espíritos não têm má intenção. O que acontece é assim, Geraldo. Um acidente como esse é um resgate coletivo. Todos os espíritos que morreram daquela forma tinham uma razão para desencarnar daquela forma. Pode ter sido, por exemplo, planejado para uma morte violenta, né, como resgate de questões anteriores, de vidas anteriores. Então, esses espíritos, eles aproveitam as circunstâncias. As circunstâncias, muitas vezes, que o próprio homem criou. Né? Por exemplo, um acidente aéreo. Tudo indica que ali teve alguma falha mecânica e humana, porque um acidente aéreo só ocorre por uma sucessão de erros. Então, muitas vezes, esses espíritos, eles sabem o que está acontecendo. E, por exemplo, um outro acidente aéreo que houve em São Paulo, há muito tempo atrás, um avião que acabou caindo na operação de decolagem e muitas pessoas, não houve sobreviventes, todos faleceram. Mas depois nós ficamos ouvindo as histórias. Alguém perdeu a hora, não acordou porque o despertador não tocou, perdeu o voo. O outro ficou preso no trânsito, no engarrafamento, não conseguiu chegar no aeroporto, não embarcou, perdeu o voo. O outro teve um mal súbito em casa, teve que procurar um atendimento médico, não embarcou, perdeu o voo. Então, existem aqueles que desencarnam e existem aqueles que não tinham por que desencarnar, então não vão desencarnar. Não vão desencarnar. A história, por exemplo, de bala perdida, né? Como a gente ouve muitas vezes. É verdade. O que acontece? Alguém atirou a esmo, assumiu o risco e a responsabilidade de ferir alguém. Eu me lembro daquele ator Casarré, no seu apartamento no Rio de Janeiro, ele sofreu a morte por uma bala perdida. Mas o que acontece? Os espíritos não vão mudar a trajetória da bala, porque isso é uma lei física, é uma lei da ciência que nós conhecemos. Mas eles podem muitas vezes sugerir que aquela pessoa se deslocasse do local em que estava e entre na linha da bala perdida, do tiro, e recebe o tiro. Então são situações inúmeras que nós aprendemos na doutrina espírita que pode acontecer. Então, essa é a parte da resposta. A outra resposta, o que lhes permite determinar e controlar quando, como e por que alguém morre. Então, planejamento reencarnatório. Antes de nós nascermos na Terra, nós temos um planejamento no mundo espiritual. E esse planejamento é escolhido normalmente pela própria pessoa que vai viver a experiência junto com mentores, espíritos superiores, que vão auxiliar e ajudar as escolhas das provas, das situações que vão ver. Depois de escolhida no mundo espiritual, então daí vai acontecer aqui na Terra, de alguma forma. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei em jornal, quando ocorreu o terremoto de Kobe, no Japão. Havia brasileiros que trabalhavam no Japão, muitos naquela época, como hoje, mas num apartamento, 3 brasileiros ocupavam aquele apartamento de um dos prédios do bairro em que o terremoto fez o maior número de vítimas. Aquele jovem, ele foi trabalhar no turno da noite, na fábrica, na linha de produção em que ele atuava. Os 2 amigos ficaram
no apartamento, pois o terremoto aconteceu de madrugada, o prédio em que eles moravam ruiu, os 2 amigos morreram nesse acidente. O amigo que sobreviveu ficou tão abalado que ele resolveu voltar para o Brasil, abandonou o trabalho e voltou para o Brasil. Ele era de Curitiba. Chegando ao Brasil, ele quis espairecer. Na semana seguinte, no fim de semana seguinte, ele foi para Guaratuba, que era uma cidade ali do litoral do Paraná, e se hospedou num hotel. Era o único prédio da cidade, pois naquela noite o prédio ruiu e ele desencarnou também, aqui no Brasil. Então, são situações que nós acompanhamos em relação ao momento da morte e às circunstâncias. Assim, quem determina é no mundo espiritual essa determinação. A escolha é feita antes, e depois aqui acontece, e as pessoas aqui na Terra passam a chamar de fatalismo, de destino, de má sorte, de azar. E na realidade, aquilo deveria acontecer. É que nós ainda não compreendemos de uma melhor maneira e de um melhor entendimento as leis de Deus. Quando nós compreendemos melhor as leis de Deus, e que o Espiritismo explica boa parte delas, né? Então nós vamos fazendo esse consenso, esse juízo de como a nossa vida está relacionada a uma vontade superior. E alguém morre na Terra porque acabou o período aqui das suas experiências. Nós estamos na Terra por 2 razões: para desenvolver a inteligência e para melhorar os sentimentos. Então essas 2 razões é que definem a nossa passagem pela Terra. Então, para as leis de Deus, isso é importante. Não é importante se a pessoa é rica ou é pobre. Não é importante se ela tem instrução, se ela estudou ou ela não pôde frequentar a escola. Não tem importância a cor da pele, a maneira como ela pensa, as opiniões que ela tenha. Nada disso é importante. O importante é que nós tornemos a nossa vivência na Terra produtiva para o espírito, desenvolvendo a inteligência e melhorando os nossos sentimentos. O restante, o entorno, é circunstancial. Quer dizer, depende. É como nós vamos passar a experiência e o que o nosso espírito vai levar daqui como engrandecimento espiritual, como melhor lucidez e melhor estado de felicidade. Seu Miguel, são 19h49. Aproveitando agora que dia 25 agora de fevereiro, né, teremos aí a estreia do filme Nosso Lar. Eu vou trazer aqui o trailer do filme Nosso Lar 2. Geraldo, posso fazer uma retificação? Pode, o filme estreou 25 de janeiro, está em cartaz. Já está em cartaz, já? Já está em cartaz. 25 de janeiro. E parece que na nossa cidade somente até amanhã. Parece que foi de 25 a 31 de janeiro. Eita, não, eu entendi. Isso mesmo, de janeiro, é isso mesmo. É tanta coisa na cabeça. Vamos ver aí o trailer. E no final, inclusive, peguei atualizado da própria empresa de filmes e está ainda em breve nos cinemas. Mas é que muitos locais ainda não estreou, né? Vamos ver, então, o trailer do Nosso Lar 2. Vamos lá. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, nada mais importa? Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida.
Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Tem o trailer, então, que com certeza hoje eu já vou estar vasculhando lá o Google lá e vou achar esse filme aí para mim de assistir hoje, viu? Com certeza. Seu Miguel, agora, lógico que temos uma pergunta, mas o tempo não vai dar. Vamos deixar assim para a próxima terça ou assim quando o senhor estiver disponível aí, que o senhor já é assíduo no Telejornal Voz do Povo. Seu Miguel, aquele momento esperado por todos, que é a sua mensagem da semana. Fique à vontade, seu Miguel. Nós tomamos uma mensagem que Chico Xavier escreveu numa determinada época com sua sabedoria e inspirado pelo Espírito Emmanuel, o seu mentor espiritual. Portanto, um espírito de alta hierarquia. E ele disse o seguinte, através das mãos de Chico que psicografaram essa pequena mensagem. Tenhamos a certeza de que pelas próprias dificuldades já superadas e vividas, não há mal que dure para sempre. Eu vou repetir. Tenhamos a certeza de que pelas próprias dificuldades já vividas e superadas, não há mal que dure para sempre. Ou seja, nós já vivemos muitas experiências e aqui na Terra não há aquele que não tenha experimentado a dor, o sofrimento, seja moral ou seja físico, e portanto todos nós passamos em outros tempos desta vida mesmo por essas dificuldades. E isso nos tornou mais maduros, mais compreensíveis, mais senhores de nós mesmos. Então, novos desafios ou dificuldades surgirão. Isso é natural pela nossa condição evolutiva, pela situação da busca do aperfeiçoamento espiritual que todos nós estamos. Então, não tenhamos medo de enfrentar os desafios, porque há uma outra mensagem que diz assim: Deus tem estradas onde os homens não têm caminhos. Então, Deus tem estradas onde os homens não têm caminhos. Então, nós temos que ter também a fé, depositar em Deus a nossa confiança, saber que nada que nos acontece é por acaso, que tudo tem uma razão de ser. Então, para concluir e repetir novamente a mensagem desta semana, tenhamos a certeza de que, pelas dificuldades vividas e superadas, não haverá mal que dure para sempre. Amém. Amém, né? Aproveitando aqui belas e sábias palavras, como sempre, né? O senhor deixando aqui para a mensagem até, na verdade, essa mensagem caiu certinha até para mim. No dia de hoje, de ontem, de amanhã e de sempre. Não é verdade? Que não há nenhum mal que dure para sempre. Porque, infelizmente, sempre existe aqueles que desejam o bem, né? Ver as pessoas sempre bem. Eu mesmo adoro ver amigos bem-sucedidos, com condições de poder oferecer o bem-estar para as pessoas, para a sua própria família, principalmente. E tem pessoas que sempre desejam mal, né? Por mais, já é um instinto. Creio eu que já é um instinto, já, né, seu Miguel? A pessoa viver desejando mal para outra? É o estado de imperfeição humana, né? Em que todos nós nos encontramos em alguma medida. Mas isso, nós poderíamos dizer que a pessoa não compreendeu ainda a verdadeira razão da vida, né? Ela ainda entende que o seu desejo pode produzir o mal no outro. Na realidade, sem a permissão de Deus, nada acontece, mesmo que ela deseje o mal. E quando isso ela faz, ela entra numa sintonia mental
com espíritos maus e malévolos que irão assediá-la. Então, é uma escolha que ela faz, pensando fazer o mal a outro, mas está fazendo mal a si mesma. A si mesmo, com certeza. Seu Miguel, muito obrigado. Aproveitando aqui, ó, o Fábio Madeira, dono lá da DM Impressão Digital. Boa noite, Fabinho. Beijão bem forte, carinhoso, no coração de toda a sua família, tá bom? Com muita saúde, obrigado pela audiência. Seu Miguel, muito obrigado novamente aqui pela presença no Telejornal A Voz do Povo. E até terça-feira que vem, se assim Deus nos permitir, né? Logicamente, com o seu espaço de tempo, né? Aproveitando também a Maria da Graça Terra, dando ótimos esclarecimentos. Tá aí, então. A todos vocês, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado, seu Miguel. Fiquem com Deus, viu? E, gente, fiquem com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Tchau, tchau, seu Miguel. Aí o pessoal falando, Maria da Graça, gratidão, Miguel, gratidão, Geraldo. Tá aí, então, abraço. Fique com Deus. Fomos, tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã, quarta-feira, nós temos o vereador de Votorantim aqui, hein? O vereador Luciano, falando sobre a política de Votorantim aqui no Telejornal A Voz do Povo. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Seu Miguel, um beijão no coração. Um abraço. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.